Fala pessoal, essa é a explicação sobre a atividade Live Case Fundace. Você vai ver como é simples para participar e fazer o trabalho direitinho. Vamos lá. A Live Case é uma entrevista com um empreendedor ou uma empreendedora que vai tratar de um problema real pelo qual esteja passando ou que já tenha passado. Ele não vai falar como pretende resolver ou como já resolveu o problema, mas vai abordar as características desse problema. Então, no início da atividade, esse empreendedor vai contar um pouquinho sobre sua história, sua trajetória empreendedora e depois vai falar sobre o problema. A live tem duração de 1 hora, é conduzida por mim, Fred Fernandes, que sou professor Fundace, e é transmitido ao vivo pelo YouTube da Fundace. O dia e horário são avisados previamente para a turma e o link é disponibilizado no portal, onde também há informações sobre como fazer essa atividade. Você pode participar da live ao vivo durante a transmissão e também pode assistir ao evento gravado, que não vai haver prejuízo algum. O evento é disponibilizado pelo YouTube alguns minutos após a realização, quando ele termina de ser processado. E quem participa ao vivo pode fazer perguntas que te ajudem a identificar as causas raiz do problema. Então as perguntas têm que ser direcionadas única e exclusivamente para te ajudar a entender as causas, as possíveis causas do problema. E dependendo da quantidade de perguntas, elas podem ser moderadas e exibidas apenas as que encaixem naquele tempo disponível que existe durante a realização da live. O trabalho precisa ser realizado em grupo, com grupos de 5 a 8 alunos, e a recomendação é que sejam grupos diversos, ou seja, que exista diversidade de pessoas que não se conhecem, pessoas que trabalham em áreas diferentes, que tenham bagagens e conhecimentos diferentes. É isso que faz a inovação, é isso que traz visões diferentes para um mesmo problema e que contribui com soluções mais criativas. Ok? Esses grupos podem ser formados a cada live ou podem ser trabalhados ao longo de todo o curso. Vocês podem trabalhar com o mesmo grupo formado, tá? De 5 a 8 alunos. Excepcionalmente, se não for possível, por algum motivo, um aluno conseguir montar um grupo, ele pode apresentar o trabalho sozinho, tá? Ou em grupos de menor quantidade de pessoas, excepcionalmente. Mas a sugestão é de que sejam 5 a 8 alunos, em grupos que sejam formados livremente pelos alunos, vocês podem formar livremente esses grupos, e a apresentação é feita, vocês vão gerar um arquivo em PDF, tá? Não é em outro formato, é em PDF. Esse PDF tem que conter o nome de todos os alunos do grupo, tá? Basta um aluno submeter esse arquivo lá no portal, antes do prazo, óbvio, né? Não precisam todos os alunos enviar. Um aluno também não pode participar de mais de um grupo, tem que ter o nome apenas em um grupo. E vocês podem, para se inspirar e ver como foi, como os trabalhos foram feitos, vocês têm um banco de trabalhos, dos melhores trabalhos que foram entregues em live cases anteriores. Então vocês podem consultar esses arquivos como forma de inspiração e também para ver o que foi feito de bacana em trabalhos anteriores. O trabalho ele consiste na análise das causas raiz de um problema específico e nas propostas de solução desse problema. Então é óbvio que o trabalho só vai ser apreciado se ele abordar o problema que é objeto de estudo. Que problema é esse? A cada live vocês acompanharão que é exibida na tela exibido na tela o detalhe deste problema. O problema a ser analisado é tal. Então, os trabalhos que não trouxerem a análise específica do problema que está sendo abordado vão receber nota 0, obviamente, tá? Esse problema está relacionado ao módulo que vocês acabaram de estudar e, como eu disse, ele vai ser destacado na tela, todo mundo vai acompanhar ali qual é o problema e vocês vão usar os conteúdos que vocês aprenderam, absorveram ao longo do módulo para resolver o problema, para propor as soluções para esse problema.
Então, a Live Case é uma atividade prática em que vocês vão colocar em prática o que vocês aprenderam ao longo daquele módulo. É basicamente um trabalho de consultoria em que vocês vão ver um problema sendo apresentado, vão analisar as possíveis causas raiz deste problema e o que vocês vão apresentar no relatório, tá? Primeira coisa, vocês vão falar qual foi o problema abordado, que ele, de novo, ele vai ser informado ao longo da transmissão, ele vai ficar lá visível para vocês ao longo da transmissão da live. Vocês vão trazer uma ferramenta de diagnóstico para identificar as possíveis causas raiz desse problema. Vão trazer pelo menos uma sugestão de solução. E para essa solução, vocês vão ter que analisar as vantagens e desvantagens. Então, se vocês trouxerem 5 sugestões de solução, vocês vão ter que analisar as vantagens e desvantagens de cada uma destas soluções apresentadas, ok? Então não é obrigado a trazer mais de uma, traga pelo menos uma solução e de cada solução apresentada analisem as vantagens e desvantagens dessa solução, ok? É importante também que a ferramenta seja uma ferramenta de diagnóstico de possíveis causas raiz. Não adianta trazer uma ferramenta que não vai te ajudar a identificar as causas raiz. A ferramenta mais comum utilizada é a ferramenta espinha de peixe, o diagrama de Ishikawa, que te ajuda a identificar as causas raiz. E não adianta trazer ferramentas que não vão te ajudar a identificar as causas raiz, como, por exemplo, a análise SWOT. A análise SWOT pode até te ajudar a criar cenários depois, mas para identificar causas raiz ela não serve. Tá? É uma entrega no formato de consultoria, então ela tem que ter uma linguagem que seja clara e acessível para o empreendedor. Então analisem as características desse empreendedor quando ele estiver falando ali, analisem o negócio dele e entreguem uma ferramenta, entreguem uma análise que vá levar valor para esse empreendedor. Não adianta ser algo muito complexo se o empreendedor for uma pessoa mais simples. E se o empreendedor, eventualmente, ele for uma pessoa que tenha mais qualificação, mais estudo, então vocês vão direcionar a ferramenta para que leve valor a ele. Então tem que ser direcionada ao empreendedor. Considere então as características do negócio e façam uma apresentação bem formatada, bonitinha, tá? Que tenha a organização necessária para dizer quais são as possíveis causas raiz, qual a proposta de solução e as vantagens e desvantagens daquela solução. Então, quando vocês forem consultar o banco de melhores trabalhos, vocês vão ver do que eu estou falando, tá? Então, vocês vão ver as melhores práticas ali já. Bom, como eu estava falando, é importante usar a ferramenta certa para identificar as possíveis causas raiz do problema. Não adianta usar a ferramenta que não identifica a causa raiz. Então, eu trouxe algumas aqui, as mais comuns, principalmente, em primeiro lugar, aqui o diagrama de Ishikawa, né, o espinha de peixe, o diagrama de causa e efeito, tem vários nomes, que tem vários formatos, né? Tem 4M, 6M, e tem também as personalizações do Ishikawa, em que você identifica as possíveis causas raiz e classifica elas, e as classifica por categoria, né? Você categoriza. Então não precisa ser exatamente o 6M, vocês podem personalizar conforme as características daquele problema. Tem o método de análise e solução de problemas, MASP, 5 porquês, análise de árvore de falhas, análise de modos de falha e efeitos e também o FMEA, que também serve para processos, tem um diferente para processos. Metodologia 8D, das 8 disciplinas, brainstorming, PREACT, RCA Method, enfim. Há uma série de ferramentas que podem ajudar vocês a identificar as possíveis causas raiz. Se tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato lá, a gente entre em contato comigo que a gente dá uma geral, dá uma explicação nessas ferramentas, mas também tem essas ferramentas, algumas dessas ferramentas explicadas no material que eu já mencionei para vocês ali, no material de apoio do curso. Bom, nota 10, o que precisa? Usar uma ferramenta de diagnóstico para identificar as causas raiz. Essa ferramenta tem que ser suficiente e necessária para identificar as causas raiz.
analisar o problema correto que está sendo tratado na live, apresentar pelo menos uma solução que vá combater uma ou mais causas raiz e analisar as vantagens e desvantagens dessas soluções. Acabou. É isso aí, é nota 10. É simples assim, ok? Fundamental. Todo conteúdo de terceiro que vocês utilizarem, seja notícias, seja dados, seja trechos, fundamentação de livros, tudo que não for da cabeça de vocês tem que ser citado e referenciado, obrigatoriamente, sob pena de plágio, e plágio é nota 0, isso é uma regra básica que está no curso de vocês, desde o início vocês têm lá no manual essa informação, tá? Então não será admitido plágio, assim como não só na live case, mas em qualquer outra atividade de vocês. Então tudo que for conteúdo de terceiros tem que ser citado e referenciado. Citação ao longo do texto, referência ao final. Dúvidas sobre como fazer, a gente tem no material de apoio também, tem as informações sobre como fazer e como fazer a citação pela regra ABNT, obrigatório, ok? Está disponível ali, tem informação para vocês com o link também na descrição da atividade, ok? Então é obrigatório isso, tudo que for conteúdo de terceiros tem que ser citado e referenciado, sempre, sempre, sempre. Então vocês têm no material de apoio, como eu falei, vocês têm o guia do ABNT, né, o mini guia para vocês usarem para entenderem como faz a referência, citação e referência. E também tem uma apostila de ferramentas e modelo de análise de organizações que vocês podem utilizar de suporte para realizar as atividades da live, ok? Óbvio, vocês também podem buscar outras ferramentas, sempre com fundamento, né? Citando obras relevantes, livros e artigos científicos e técnicos, obras relevantes, tá? Então vocês podem pesquisar isso livremente e também podem se inspirar nos trabalhos anteriores, como eu já falei, que existe esse banco de trabalhos para vocês consultarem. Como eu falei, né, atingindo aqueles requisitos básicos, acertando o problema, fazendo sobre o problema correto, analisando as possíveis causas raiz, propondo pelo menos uma solução e analisando vantagens e desvantagens dessa solução, entregando um trabalho em PDF, acabou a nota 10. Quem quiser fazer mais que isso, um trabalho melhor, mais completo, mais complexo, também tem a possibilidade de ser escolhido entre os três trabalhos, os três melhores trabalhos da sala, da turma, e o melhor trabalho, aquele que for eleito o melhor trabalho mais completo, vai ser encaminhado ao empreendedor. E vocês têm então a possibilidade de levar valor para alguém de verdade, né? Então o trabalho de vocês pode acabar impactando um negócio real, que é uma coisa muito bacana e vai além da mera atividade, que já é muito interessante, que é você colocar em prática com problemas reais para empreendedores reais tudo que você aprendeu ao longo do curso. Então é basicamente isso, né? Vamos lá, bom trabalho a todos e boa live. Estamos aqui para tirar eventuais dúvidas. Grande abraço.